Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por essa feliz oportunidade em estar com vocês, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a sua presença, o seu carinho, a sua ajuda, a sua participação, não esquecendo de deixar o seu like, de fazer um comentário dando a sua posição ou até mesmo fazendo a colocação, acrescentando alguma coisa a mais. Tudo vai contribuir para o nosso crescimento. A lição de número 14, ela vai ser ministrada no dia 31 de dezembro de 2023, o último dia do ano. Eu suponho que em algumas igrejas esta lição será antecipada, uma vez que, tratando-se do último dia, o romper do ano, e a toda aquela preparação, a todo aquele trabalho para encerramento do ano nas igrejas, e muitas encerram a escola dominical antes dessa data. Eu não sei qual vai ser o caso da sua igreja. Deixa aí nos comentários se vocês vão ter EBD no dia 31, ou se vai antecipar. Algumas poderá antecipar para hoje, à noite, que é justamente terça-feira. Algumas igrejas dão o culto de ensino na terça-feira, outros dão na segunda, outras dão na quarta. No caso da nossa igreja, a escola dominical vai funcionar normal, muito embora com uma pequena ausência de alguns, pelo motivo já exposto. Sempre aquele preparativo no final do ano. Eu espero que esse trimestre tenha sido de bênção para as suas vidas. Está terminando o ano de 2023. Então nós estamos nos últimos dias deste ano, e eu faço votos de que o ano de 2024 seja bem melhor do que o ano de 2023. Que o Senhor Jesus coroe de bênção, de prosperidade, toda a sua casa nesse ano que se aproxima. Nós estamos diante de uma lição excelente. Eu vou dar alguns detalhes importantes, fica aí. Presta bem atenção para a gente não criar algum desentendimento quanto ao conteúdo desta lição. A lição de número 14, ela traz o título Missões e a Volta do Senhor Jesus. A lição tem como base Mateus 24, 3 a 14. É uma lição de fundo escatológico, não podia deixar de ser. Porque a volta de Jesus, a igreja em si, ela está inserida dentro desse contexto escatológico. Falamos o ano inteiro sobre missões. E agora nós estamos praticamente mostrando que a igreja vai encerrar as suas atividades missionárias, justamente no momento em que a mesma seja arrebatada. Memoriza isso, para não criar algum desentendimento quanto ao texto que nós vamos abordar. A lição ela traz o texto áureo, justamente em Mateus 24, 14, que diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu quero informar para a amada igreja, aos diletos alunos, aos caros colegas, que, em certo sentido, a igreja está atrelada
ao arrebatamento, não resta dúvida. Mas não significa necessariamente que o Senhor Jesus dependa do trabalho da igreja para voltar. Memorizem isso, entendam isso. O ato soberano de Deus vai determinar o dia e a hora da igreja ser arrebatada. Agora, é claro que a evangelização é uma tarefa de urgência. O ide glorioso do Senhor Jesus Cristo continua valendo até o último dia da igreja sobre a terra. Agora, uma grande pergunta. Vai ser necessário a igreja pregar para todo mundo para que Jesus venha? A resposta é não. Não, porque a volta do Senhor Jesus é iminente. Nós não sabemos o dia nem a hora. Lembre-se, a volta de Jesus é iminente. Nós não sabemos o dia nem a hora, pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, porque ele mesmo disse, o próprio Jesus falou, que o dia e a hora nós não sabemos, senão o Pai. Agora ele deu algumas coordenadas. Ficamos atentos, porque em Mateus 24 é falado justamente isso, que vai ser mostrado alguns sinais. E nós já estamos vendo todos os sinais. Todos os sinais. No versículo 6, nós encontramos o seguinte: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vai acontecer muita coisa. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Olha, nós estamos vendo todos os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. O que está faltando acontecer é o estrungir da trombeta. Nós estamos neste aguardo, porque todos os sinais da volta do Senhor Jesus, porque também alguns vão acontecer durante a tribulação, durante a grande tribulação, vai acontecer muitos desses sinais ainda. O princípio seja o momento que vai antecipar a volta do Senhor Jesus, vai ter esses sinais, alguns sinais. Terremoto, falsos profetas, a iniquidade se multiplicando, e pais contra filhos, filhos contra pais, e tantas outras coisas. Mas esse ainda é o comecinho. É justamente nesse período em que a igreja vai ser arrebatada. Após o arrebatamento, então, os sinais irão se intensificar, principalmente na segunda metade da grande tribulação, porque a mesma vai se dar em 7 anos, 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio. Agora eu quero voltar aqui ao texto. Mas quando acontece
de o evangelho ser pregado a todas as gente, então irá o fim. Isso não quer dizer que vai ser a igreja que vai pregar para todo mundo. Eu quero deixar claro isso. Porque a palavra de Deus, porque aqui está um versículo isolado, nós temos que analisar à luz de todo o contexto, e aqui está mostrando justamente que vai vir o fim, mas o arrebatamento vai acontecer o fim da obra da igreja. Vai terminar a tarefa da igreja, mas o evangelho não vai deixar de ser pregado. Missão vai ser feita até o último dia da grande tribulação, ou principalmente durante os 3 primeiros anos da tribulação, os 3 anos e meio. Quem vai pregar? A igreja não vai estar mais aqui, mas Deus, ele vai se encarregar de providenciar esse trabalho. Quem vai pregar? Primeiro, as 2 testemunhas estarão em Jerusalém pregando o evangelho. Os 144.000 selados estarão pregando no restante do planeta para povos, línguas, tribos e nações. Também temos que analisar à luz do contexto, se esses 144.000 é um número simbólico ou representa judeus que vão pregar para todos os povos judeus e não judeus, que representa as pessoas judeus e as pessoas não judeus, 12 vezes 12, quer dizer, judeus 12, a igreja 12 patriarcas representam os judeus, 12 discípulos representam a igreja ou os gentios, 12 vezes 12 dá 144. É uma suposição minha. Mas de qualquer forma, o evangelho vai ser pregado durante esse período. Pregado pelas 2 testemunhas em Jerusalém, durante os 3 anos e meio iniciais, pregados pelos 144.000 e pregada pelos anjos. Uma tarefa que os anjos foram excluídos de pregar enquanto a igreja estava na terra. Foi a igreja incumbida de fazer essa tarefa. No entanto, quando a igreja for arrebatada, que vai encerrar a sua obra missionária, vai cessar o seu ministério, então os anjos também irão pregar o evangelho, porque se nós olharmos à luz do capítulo 14 do livro de Apocalipse, o versículo 6, nós vamos ver o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. O capítulo 14 descreve claramente a atividade e a função dos anjos durante a grande tribulação. Porque eu quero salientar para vocês que o Senhor Jesus, ele não vai desistir fácil de você. Aos que ficar, vai ser muito difícil uma salvação, mas não vai ser impossível, porque vai ter alguém pregando. Porque os próprios anjos, conforme está em Apocalipse 14, vai advertir aos que habitam sobre a terra nesse período, para que ninguém coloque o sinal da besta. Quem vai advertir vai ser os anjos, porque a igreja não vai estar mais aqui. Ele vai avisar: não coloque
ele vai fazer uma ameaça. Se você colocar, você vai arder no fogo eterno para sempre. Se não colocar, você vai ser entregue à morte. E entregue à morte, mas terá um lugar garantido na eternidade ao lado de Deus. Então essa vai ser a mensagem de um dos anjos durante a grande tribulação. É só ler capítulo 14 do livro de Apocalipse. Então, amados, aqui está a lição mais extraordinária, a lição mais excelente, esses dois itens que o próprio texto áureo já explica tudo. E diz aqui o primeiro item, alcançando o mundo até que Cristo volte. Eu já falei anteriormente que a tarefa da igreja, a função da igreja é uma obra de emergência. Temos que pregar, temos que alcançar o maior número possível de pessoas. Mas não quer dizer necessariamente que todas as pessoas que estão na janela 1040 vão ser alcançadas. A igreja ela precisa se esforçar para fazê-lo. Mas aqueles que estão no outro lado da cortina de ferro, nem todos serão alcançados. É aí que entra justamente o trabalho na grande tribulação para alcançar aqueles que não foram alcançados durante a obra missionária da igreja, serão alcançados durante a tribulação, pregado por esses três grupos de pessoas ora citadas. Então, nós como igreja, precisamos justamente fazer a nossa parte. Com todo respeito a quem prega diferente, porque eu já vi alguém dizer que a igreja precisa apressar a volta de Jesus. Misericórdia, que infantilidade! Deus é soberano, ele já tem um dia pré-determinado, ele já sabe. A igreja não vai apressar coisa nenhuma. Jesus virá no dia que Deus quiser, independente se a igreja tem alcançado 100% das pessoas ou não. Os que não forem alcançados serão alcançados depois, conforme eu já citei. Mas aqueles que Deus chamar, eles irão. Com certeza. Então, a igreja precisa, conforme aqui no item 1, a igreja precisa pregar o evangelho, é a sua tarefa. Independente de qualquer coisa, porque essa missão aí é incondicional. É uma obrigação, é um mandamento, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, ela precisa, de forma incondicional, pregar o evangelho. Quando Cristo voltar, então sim, vai se encerrar a tarefa da igreja. O subitem 2 diz a urgência da tarefa. Realmente, precisamos alcançar o maior número de crentes, de pessoas possível. É urgência porque é uma missão de vida ou morte. A igreja precisa alcançar o maior número de pessoas possíveis para que eles possam conhecer a Cristo. E o item 2, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Entenda o que eu falei anteriormente. A igreja foi chamada. A igreja foi comissionada. A igreja tem uma missão. A pregação do evangelho. Então, não deixa de estar associada a igreja e volta do Senhor Jesus. Ela estará atrelada ao arrebatamento, porque ela tem uma missão a cumprir, uma missão determinada, uma missão pré-determinada e também um espaço de tempo determinado. Deus deu à igreja aproximadamente 2000 anos para que ela
faça a sua tarefa, a sua missão. 2000 anos foram dados à igreja. Aquela parábola do bom samaritano, nas entrelinhas, o Senhor Jesus transmite isso. Esse espaço de tempo dado à igreja. Então, ela precisa cumprir esta missão nesses últimos dias. Estamos no finalzinho desse espaço de tempo. Ou talvez já estamos passando do final do tempo. Porque na parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus faz uma colocação muito importante. Uma mensagem escatológica muito séria. Se eu demorar mais, além desse previsto por vocês, eu vos recompensarei quando voltar. Então Deus vai determinar, quando Ele quiser, o dia da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Agora, uma advertência para você, que não é crente. Aceita Jesus agora, não é amanhã não, agora. Porque a obra é urgente, é uma emergência. Porque nós estamos já no Kairos de Deus. Ele pode voltar daqui a pouco. Eu não sei, antes. Sem Jesus, ninguém sobe. Ninguém será arrebatado sem o Senhor Jesus. Caso contrário, vai ficar. E quando ou se você ficar, a chance de você ser salvo é a mínima possível. Mínima. Porque a terra estará sob o controle de uma trindade satânica. O anticristo, a besta e o falso profeta. Eles terão controle militar, econômico, político e religioso. Toda essa área estará sob o domínio dessa trindade. Não tem escapatória. Há chance, mas muito difícil. Se você ouvir, pelo menos, a mensagem dos que ficarem pregando durante a grande tribulação, se você estiver em Jerusalém, então ouça as duas testemunhas. Se estiver fora dele, ouça a voz dos anjos ou dos 144 mil selados. Fora disso, é inferno na certa. Mas espero que a mensagem salvífica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa alcançar todos vocês, todos nós, e que tenhamos momentos felizes e eternos na presença de Deus. Que esta lição sirva de orientação e também de advertência para todos nós. E espero que você tenha angariado, conseguido excelente temas, excelente ensinamento para a sua vida, para o seu crescimento. Foram 14 lições sobre missões, 14 lições de orientação, de advertência, de preparo. Espero que você tenha saboreado tudo isso para o seu bem. E agradeço por você ter acompanhado essas lições da Escola Dominical. Espero que você a utilize na prática. No próximo trimestre, nós estaremos com uma outra lição que vai falar sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Nós estaremos também aqui abordando esse conteúdo. Espero que você também continue acompanhando todo esse conteúdo excelente para o seu crescimento
e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e feliz Ano Novo.